Olá, eu sou Elisa Frihoff Garcia e eu sou professora de História da América Colonial da UF desde 2009. E como professora da UF, eu ministro aulas na graduação e na pós-graduação sobre História da América Colonial e também oriento monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado relacionadas ao meu tema de especialização, que é a história dos povos indígenas da América e a sua relação com os estados coloniais europeus que se estabeleceram aqui a partir do final do século XV. Eu ingressei na UF, então, em 2009, tá? Mas a minha trajetória de estudo sobre a população indígena, ela começou ainda na graduação, em meados dos anos 90, em Porto Alegre, tá? Eu me formei em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na minha graduação eu tive então a oportunidade de começar os meus estudos acadêmicos e me interessei pelas populações nativas que habitavam o território do Rio Grande do Sul colonial, não só por informações que eu encontrei na bibliografia, mas também por um contato com fontes primárias que mostravam uma história daqueles grupos muito dinâmica. Tá? Eu tive a oportunidade de ter contato com registros paroquiais de batismo, casamento e óbito dessas populações nativas, tá? E entendi que havia ali uma série de informações que não tinham sido trabalhadas pela historiografia até aquele momento. Tá? O estudo da história das populações nativas na historiografia brasileira, ele é relativamente recente. Tá? A gente pode pensar que ele toma fôlego a partir do início dos anos 2000. Então quando encontrei essas fontes em meados dos anos 90, existia pouquíssima bibliografia especializada dedicada ao tema das populações indígenas, tá? E a ideia era muito que esses povos, uma vez em contato com os portugueses, espanhóis ou outros agentes de origem europeia, tá? E posteriormente africana, que chegaram na América, esses povos nativos, então, eles acabariam perdendo a sua cultura e deixariam de ser índios. Tá? Essa perspectiva que vigorava, então, na historiografia brasileira, ela era bastante desatualizada, tá? Uma vez que esse tema já vinha sendo trabalhado em outros centros universitários, tá? Nos Estados Unidos, na Europa, mas também em países da América Latina, que tinham uma visão muito mais dinâmica do que era essa população indígena no período colonial. Tá? Então, amparada nessa bibliografia e nas questões levantadas já por pesquisadores que se dedicavam à América Espanhola e à América do Norte, tá? Eu resolvi então trabalhar com aquelas informações sobre os contatos entre as populações nativas e outros agentes coloniais nas primeiras freguesias do atual Rio Grande do Sul. Para desenvolver esse trabalho, então, eu saí do Rio Grande do Sul e vim para a UF. Tá? Esse foi o meu primeiro contato com a universidade, onde eu comecei a fazer o meu mestrado em 2001. Tá? E eu fiquei muito empolgada com o trabalho que eu fiz no meu mestrado e resolvi, então, continuar desenvolvendo o tema da história das populações nativas. No meu doutorado, eu optei por permanecer na UF, porque eu tinha gostado muito, né, do corpo docente, do PPGH, né, de todas as possibilidades que a universidade oferecia. Então, eu comecei a desenvolver no doutorado uma pesquisa mais ampla. Eu continuei trabalhando com as populações nativas do Sul, mas enquadrei essa pesquisa de uma perspectiva mais ampla das fronteiras dos impérios ibéricos. Tá? Então, eu analisei tanto as populações que habitavam as missões jesuíticas, tá? Hoje em dia, nós no Brasil conhecemos mais os 7 povos das missões, tá?
que são aí um dos principais patrimônios históricos do território brasileiro, né, reconhecido pela Unesco já no início dos anos 80, né, como patrimônio mundial, foi um dos primeiros patrimônios mundiais localizados no Brasil, tá? Mas esses 7 povos, eles faziam parte de um território maior, que eram as missões do Paraguai, tá? Que estavam localizadas não só no atual território paraguaio, mas também no Rio Grande do Sul, parte da Argentina e também do Uruguai. Tá? Então, eu analisei essa região no meu doutorado, pensando como os povos que habitavam essas missões jesuíticas, mas também outros grupos nativos que frequentavam esses espaços, mas mantinham grande parte da sua autonomia, tá? Como é que eles manejaram essa situação de fronteira num território que era muito disputado entre as monarquias ibéricas, tá? Então, para essas monarquias, estabelecer alianças com aquelas populações nativas era um elemento fundamental, porque nesse sentido eles seriam aliados contra o seu adversário, tá? Contra o seu adversário europeu, no caso. E ao longo da pesquisa para minha tese, eu descobri fontes fascinantes em arquivos localizados aqui no Rio de Janeiro, como a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional, tá? Mas também documentos muito importantes em Portugal e na Espanha, sobretudo no Arquivo das Índias, em Sevilha. Tá? E esses documentos me permitiram demonstrar, então, como é que essas populações nativas usavam essa situação de fronteira para atingir os seus próprios objetivos. Tá? Então, eles não eram só sujeitos que eram explorados pelos portugueses ou pelos espanhóis, mas eles eram grupos e indivíduos capazes de formular as suas próprias agendas naquele contexto colonial. Tá? A minha tese, ela foi defendida, então, em 2007 na UF, e ela foi muito bem recebida pela historiografia, porque ela demonstrou, então, como é que essas populações nativas tinham as suas próprias iniciativas naquele mundo colonial. E ela contribuiu para o desenvolvimento desse campo na nossa historiografia. Tá? Ela foi premiada pelo Arquivo Nacional em 2007 e publicada pelo próprio arquivo em 2009, sob o título As Diversas Formas de Ser Índio. Então, 2009 foi um ano muito importante para mim, porque além de publicar a minha tese, né, que foi o meu primeiro livro, eu também ingressei como professora na UF, na área de História da América Colonial. Tá? E no ano seguinte, eu comecei a atuar também no PPGH, no Programa de Pós-Graduação em História.